Olá, estamos de volta aqui com a Bhagavad Gita, a ciência suprema do Supremo, e hoje vamos ao verso 29, capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência. Então, como é importante a gente escutar a Bhagavad Gita, a gente entender a Bhagavad Gita de forma que a própria Bhagavad Gita, né, ela possa trazer para nós essa compreensão daquilo que estamos buscando nesse momento em nossas vidas. E é preciso que a gente pergunte para nós mesmos o que estamos buscando hoje. O que é que eu quero hoje da minha vida? Eu quero ter uma vida mais espiritualizada, mesmo que eu esteja morando nesse momento, neste plano material, e que eu seja essa alma, né? Que eu sou essa alma nesse corpo, né? Estando aqui presa neste corpo e presa novamente às três modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância, e que eu ache, que eu pense que eu sou o controlador de tudo e que eu sou o que faço, né? Que faço tudo, né? Quando na realidade quem faz tudo é Deus, né? Nós estamos estudando aqui a natureza, o desfrutador e a consciência. Então, essa natureza é a própria natureza nossa. Nós somos uma alma e um corpo com atividades, né? E esse corpo, ele possui essas atividades, e dentro dessas atividades, desse campo de atividades, a alma, ela vai se desenvolvendo, né? Porque o corpo serve apenas como instrumento material para que eu possa existir neste mundo físico, esse mundo de Yoga Maya, a yoga da ilusão. Então, quem é que vai desfrutar desta natureza? Eu penso que sou eu, mas não sou eu. Quando a gente começa a estudar a filosofia védica e a gente começa a entender que tudo é Deus, que não existe nada que não esteja em Deus, que não seja Deus, que não seja Deus quem haja, quem desfrute, quem faça essa ação, agir de ação. Então, Deus, ele desfruta, né? Volto a repetir, Deus é a testemunha que está nos nossos corações como a grande alma na pequena alma. Deus, ele está supervisionando as nossas atividades. Deus está permitindo ou não que as coisas aconteçam. E Deus está desfrutando de nós. E nós não somos desfrutadores, nem possuidores, nem donos de absolutamente nada nesse mundo material. Nós apenas estamos aqui vivendo neste mundo que é, digamos assim, um grande teatro da vida. Então, esse teatro da vida se chama Yoga Maya, se chama-se mundo material. Então, como é importante eu ouvir a Bhagavad Gita, porque pouco a pouco eu vou recebendo gotas de evolução, gotas védicas da filosofia védica, né? E no verso 29 nós vamos entender que nós temos um destino transcendental. A alma, ela vive esse destino transcendental porque ela precisa estar aqui agora neste mundo material para conviver e viver essa forma que Deus criou para que a gente possa evoluir ou não dentro dessa possibilidade que Deus nos dá aqui e agora. Então, eu vou fazer as minhas reverências. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Saudamos o nosso maior instrutor, o nosso maior professor, Deus, o Senhor Supremo. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. E aqui peço a permissão da leitura da Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 13, verso 29.
Aquele que vê a superalma, igualmente presente em toda parte, em cada ser vivo, não se degrada por sua mente. Então, precisamos entender que onde nossos olhos enxergam, existe Deus. Deus está em tudo, está em todos, né? E assim, nós podemos estar inseridos nessa concepção e colocar a nossa mente para pensar desta forma, sentir desta forma e agir de forma transcendental, ou seja, quando a gente aceita a nossa existência material, a gente vai se situar numa posição que não é igual à nossa existência espiritual. Por quê? Porque nós estamos em corpos materiais. A alma ela é a nossa constituição. Eu sou uma alma e eu pertenço ao mundo transcendental, eu pertenço ao mundo espiritual, né? Mas a partir do momento que eu vejo Deus em tudo e todos, então eu passo a respeitar a mim mesmo, eu passo a respeitar o outro, né? E eu passo a honrar tudo aquilo que Deus criou nesta natureza material. Então, Srila Prabhupada aqui no seu significado do verso 29, ele diz o seguinte: podemos ver o Supremo situado em toda parte, e se ele pode ver a presença da Suprema Personalidade de Deus em cada entidade viva, ou seja, se eu posso ver a Suprema Personalidade de Deus instalada em cada entidade viva, não estou falando ser humano só, não, estou falando cada entidade viva, cada ser vivo que existe nesse mundo material tem essa porção plenária de Deus instalada, né? E aí ele não vai se deixar arrastar por uma mentalidade destrutiva, portanto, gradualmente avança em direção ao mundo espiritual, ou seja, eu vou evoluindo e vendo Deus em tudo e em todos, honrando Deus em tudo e em todos, e assim eu não vou me degradar materialmente, porque eu vou saber que eu estou aqui temporariamente e que tudo isso um dia acaba, menos a minha porção plenária, que é a minha constituição de alma. De modo geral, a mente está apegada ao processo do desfrute dos sentidos materiais, mas quando a mente se volta para Deus, para a superalma, avança em compreensão espiritual. Então, você só vai conseguir avançar quando você conseguir olhar para todos e para tudo e enxergar Deus, a porção de Deus em tudo e em todos. Aí sim, você vai honrar, você já não vai mais agredir, você vai entender que aquela alma está num nível diferente do seu, você não vai matar os animais, você não vai degradar o meio ambiente, você não vai degradar a natureza. Você, pelo contrário, você vai trabalhar para a reconstrução desses processos que precisam de reconstrução, e você vai ser luz nesse processo de reconstrução, porque eu sou uma alma, eu sou a parte de Deus. Se Deus é luz, eu sou luz. Deus é luz ilimitada, eu sou luz limitada, porque somos a porção pequena de Deus, então somos limitados, né? Então, avançar em compreensão espiritual é compreender que Deus está em tudo e Deus está em todos. Verso 30. Quem pode ver que em todas as atividades são executadas pelo corpo, que é uma criação da natureza material, e ver que o eu nada faz, vê de verdade. Que eu nada faz. A alma, né? Entendeu? Este corpo é feito pela natureza material sob a direção da superalma, ou seja, esse eu que nada faz não é a alma, é a superalma, né? Por quê? Porque nós estamos executando as atividades pelo corpo material, que é uma criação de Deus também, porque a criação material, essa criação material que nós vemos, quem foi que criou? Deus, né? Então, nós temos que honrar essa criação material, porque também tem a porção de Deus nela, né? Tudo que alguém faz, seja por felicidade, seja por sofrimento, ele o faz devido à sua constituição corpórea do seu corpo. O eu, porém, é alheio a todas essas atividades corpóreas. Recebe este corpo de acordo com os desejos passados.
Então, eu estou neste corpo, estou vivendo o que eu preciso viver, de acordo com os meus desejos passados que minha alma habitou, em outros corpos passados, em outros personagens. Eu falei ainda agora que aqui era um grande teatro. Então, se aqui é um grande teatro, eu estou em um personagem neste teatro da vida. E nós estamos exercendo as nossas atividades corpóreas e sabendo que o que o corpo faz é atos materiais, são atos materiais. A alma nada faz, né? E quem controla tudo isso é a grande alma, Deus, né? E agindo em harmonia com sua constituição física, procura-se satisfazer os desejos. Então, para cada um é dado segundo vossas obras. Já diz Jesus na Bíblia, a cada um é dado segundo as nossas obras. Então, cada corpo passa por aquilo que tem que passar, de acordo com seus desejos materiais, né? Falando de maneira prática, o corpo é uma máquina projetada pelo Senhor Supremo. Gente, até o corpo não é da gente. Vou repetir. O corpo é uma máquina projetada pelo Senhor Supremo que serve para satisfazer os desejos. Então, para que você se realize no mundo material, neste planeta Terra, Deus criou o corpo, todo esse sistema perfeito, que funciona perfeito, e a gente, em desarmonia com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções desequilibradas, a gente cria doenças para o nosso corpo. E aí esse corpo não vai mais funcionar perfeito, né? E aí, com este corpo que eu tenho, que minha alma entra neste corpo, Deus vai poder satisfazer ou não os nossos desejos. Por causa dos anseios, ou seja, das nossas ansiedades, a pessoa passa por circunstâncias difíceis, ora sofrendo, ora desfrutando. Então, é a dualidade da vida. É a dor e a paz, a felicidade e a tristeza, a doença e a saúde, porque esse mundo material é dual, é feito é o bipolar, são os dois polos. E o grande segredo da vida é a gente buscar esse equilíbrio, vir para o meio, nem prender para o lado esquerdo, nem para o lado direito, mas a gente vir para o equilíbrio. Por quê? Porque o próprio Supremo Deus, Krishna, ele é equilíbrio. Deus é equilíbrio, é força, é poder, é renúncia, é beleza, é riqueza, é opulências ilimitadas, e ele é o próprio equilíbrio. Então, se nós estamos desequilibrados, nós não estamos em equilíbrio divino, né? Nós estamos em desequilíbrio material. Quando desenvolve semelhante visão transcendental, ou seja, enxergar além dos olhos materiais e ver que essa vida é mais além do que isso, a entidade viva não se identifica com essas atividades do corpo. Ou seja, eu estou sofrendo. Não, quem está sofrendo é meu corpo. A alma não sofre, a alma ela está no corpo, porque o corpo precisa passar por esses sofrimentos. Então, consequentemente, a alma também vai passar por essas experiências e viver essa experiência de vida terrena, né? Quem tem essa visão é o verdadeiro vidente, ou seja, o verdadeiro vidente é aquele que vê a verdade. Que verdade? Essa que o verso acabou de explicar. Que nós apenas desfrutamos e que o corpo foi criado por Deus para satisfazer os nossos desejos. E por causa de nossas ansiedades, a gente se desequilibra e vai para as polaridades da vida. Viver as polaridades, né? Saúde, doença, pobreza, riqueza, né? E tudo isso não passa de uma ilusão. Por quê? Porque isso aqui, esse mundo material, não é a nossa verdadeira casa. A nossa verdadeira casa não está aqui. Aqui é apenas uma escola, é um teatro. É como diz assim, é um jogo de maia, é um jogo de ilusão. Um jogo onde nessa ilusão a gente vai levar nossas surras e vai ter os nossos méritos ou deméritos e por aí se vai. Verso 31. Quando uma pessoa sensata deixa de ver diferentes identidades consequentes a distintos corpos materiais e vê como os seres se expandem por toda parte, ela alcança a concepção Brahman, porque a concepção Brahman é a alma. Brahma foi a primeira, na filosofia védica, eu estou falando de filosofia védica, não se esqueçam. A primeira criatura criada chama-se Senhor Brahma, com acento no A. E o Brahman é onde cria todas as coisas materiais, é um departamento da criação divina, chamada Brahman. Então, quando a gente olha e vê
os vários corpos das entidades vivas, que surgem em diferentes corpos, e as almas estão lá dentro, individualmente, minha alma é individual, meu corpo, sua alma que você me vê agora é individual ao seu corpo, né? E que isso não pertence à alma, ele vê a verdade. Por quê? Porque é tudo material, e se é material, não pertence à alma, porque a alma é transcendental, ela transcende todos esses movimentos materiais, né? Na concepção de vida material, achamos que alguém é um semideus, um ser humano, um cachorro, um gato, né? Essa visão é material e não é a visão real. Por quê? Porque a alma, ela está no corpo de gato, a alma está no corpo de inseto. Tudo é energia. Deus é energético, nós somos energia. Então, achar que nós, seres humanos, somos o supra-sumo da criação de Deus é uma ilusão também. Nós estamos inseridos nesse Brahman, nesta criação. Após a destruição do corpo, a alma espiritual é a mesma. Vou repetir mais 2 vezes. Após a destruição do corpo, a alma espiritual é a mesma. Após a destruição do corpo, a alma espiritual é a mesma. Então, a gente leva com a alma aquilo que a gente aprendeu neste corpo material. A alma, devido ao contato com essa natureza material, adquire diferentes tipos de corpos. Então, eu tenho o meu corpo, você tem o seu. Corpo magro, corpo gordo, alto, baixo, preto, branco, né? Então, a alma não tem cor, a alma não tem sexo. Então, a gente fica lutando, que é importante lutar para o desenvolvimento do planeta Terra, porque por negro, gay, e a homofobia e tantas coisas, mas isso tudo pertence ao corpo e não à alma. Porque a alma é transcendental a todas essas espécies de rótulos que nós aqui rotulamos no planeta Terra. Quando alguém pode ver isso, atinge a visão espiritual que somos almas em diferentes corpos. E nos libertam, assim, das distinções preto, branco, negro, índio, japonês, chinês, brasileiro, americano. Nós estamos em um corpo brasileiro, nós estamos em um país chamado Brasil. E na próxima experiência nós poderemos estar em outro corpo japonês, vivendo a cultura japonesa. Quem sabe disso tudo é nosso Pai Criador, Supremo Deus, né? E ele tem o seu departamento chamado de Brahman, né? Onde cria toda essa natureza material. E aí ele vai decidir, né? Pois então eu vou ler aqui. Quando alguém pode ver isso, atinge a visão espiritual, libertando-se das distinções do corpo, tais como homem, animal, grande, baixo, etc. Ele purifica sua consciência e em sua identidade espiritual se capacita e desenvolve a consciência de Deus e Krishna. A consciência que eu sou uma alma, filha de Deus, e que eu devo servir a Deus com amor e devoção, gratidão, e que eu devo oferecer minha vida em oferenda a Deus. E tudo que eu tenho, tudo que eu recebo, tudo que eu dou, e tudo que eu como, e tudo que eu compro, eu ofereço a Deus, porque Deus é quem permite todas essas atividades neste corpo que tem desejos, né? E assim desenvolvemos essa situação, que é a situação, né, de buscar essa visão de eternidade, né? O verso 32 diz o seguinte, para terminar: aqueles com a visão de eternidade podem ver que a alma imperecível é transcendental, eterna e está situada além dos modos da natureza material. Apesar do contato com o corpo material, ó Arjuna, Krishna falando, a alma nada faz, nem se enreda. Então, nada a alma faz, a alma está dentro deste corpo. E esse corpo está cheio de pensamentos, sentimentos, emoção, falso ego, sentidos. E tudo imperfeito, porque a gente está aqui no mundo material, tudo aqui é imperfeito, nada é perfeito. Então, a gente vai buscar essa perfeição dentro dessa realização de alma. E eu estou aqui para cumprir o meu processo, o meu propósito, né? Que é evolução, que é evoluir minha alma, que é levar minha alma para uma camada superior, que é sair desse enredamento material e não voltar mais aqui neste planeta, se você quiser, claro, né? Então, o Prabhupada, ele diz aqui, tem-se a impressão de que a entidade viva nasce porque o corpo material está sujeito ao nascimento. Mas, na verdade, a entidade viva é eterna. Que entidade viva? A alma.
Ela não nasce, apesar de estar no corpo material, ela é transcendental e eterna. A alma é transcendental, eterna, não nascida. Ela foi criada pelo Supremo, né? E ela não pode ser destruída, e por essência ela é plena de bem-aventurança, ou seja, de prazeres transcendentais. Por isso que a gente fica aqui querendo ter prazer físico e a gente não fica feliz, porque a alma jamais vai ficar feliz com prazeres da matéria, porque são temporários. A alma ela vai querer prazeres eternos, ela vai querer conviver com Deus, ela vai querer habitar as moradas de Deus, e ela vai querer sair dessa parafernália toda aqui, que é esse planeta Terra, cheio de confusão. Mas a gente entra aqui e a gente também fica grato, porque nascer como ser humano é uma relíquia diante de várias oportunidades de milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões infinitos de alma que Deus criou. E eu hoje, como estou aqui neste corpo, vivendo a minha vida nesta cidade, neste país, neste planeta, eu devo aproveitar esse tempo para a evolução. Por quê? Porque eu preciso sair desse enredamento, entendeu? E sair dessa prisão dos modos da natureza material, que é bondade, paixão e ignorância, que ficam nos atando dia, noite e dia. Entra ano, sai ano, entra ano novo, mesma coisa. A gente não evolui, a gente continua a mesma coisa. Mas aí, quando a gente se decide a sair desse enredamento, as coisas começam a se iluminar, né? Então, a alma, ela é bem-aventurada transcendentalmente e não materialmente. Ela não se ocupa em nenhuma atividade material. E essas atividades são executadas devido ao seu contato com os corpos materiais e a deixam presa. Porque a gente tem impressão, porque a gente nasce em um corpo. A alma ela precisa de um corpo para nascer aqui no mundo material. Então, tem-se a impressão de que a entidade viva nasce, porque o corpo material está sujeito ao nascimento. Mas, na verdade, a entidade viva é eterna, já diz Srila Prabhupada. Eternas glórias a essa alma maravilhosa, autorrealizada, que escreveu esses significados para que a gente, como almas, também nos elevemos dentro desse processo. Então, vamos meditar que nós somos uma alma e vamos ter essa visão de eternidade, porque a gente precisa sair desses rendamentos, a gente sair dessa prisão. A gente está preso aqui neste corpo, está preso aqui neste sistema, está preso aqui neste planeta, cheio de leis materiais que não funcionam, só funcionam para alguns e para outros não. Por isso que o mundo material é imperfeito, né? Com gratidão, eu encerro, passou 2 minutinhos, quase 3, peço perdão, gratidão, namastê, Hare Krishna.